beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, tô chegando com tudo na manhã dessa terça-feira, irmão, e com um caminhão de informações. Vou falar nesse vídeo sobre uma possível saída do Vitinho, vou falar também sobre dois novos jogadores contratados, vou falar sobre a briga entre Flamengo e Globo, que a Globo já estuda fazer uma nova proposta para o Mengão, e vou falar sobre aquela situação envolvendo Flamengo e Fluminense também aí, que o Fluminense foi denunciado ontem ao STJD e pode perder aqueles 3 pontos que obteve sobre a gente. Então, irmão, assiste aí o vídeo inteiro, não pula sequer uma parte para ficar por dentro, para ficar informado de tudo que acontece no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Mas antes de começar a te dar as notícias, deixa eu te lembrar aí de se inscrever no canal, cara. É importante demais aqui pro nosso trabalho, é importante demais pro nosso crescimento que você se inscreva. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, então se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. E se você quer ficar informado de tudo que rola no Mengão, se cadastre no Gavia News, o maior e melhor site de notícias do Flamengo, onde as notícias chegam no seu WhatsApp sem necessidade de grupo. Para se cadastrar é muito fácil, o primeiro comentário que sai do vídeo tem um link, clica lá no link. Depois que você clicar no link, preencha o seu cadastro, envia uma mensagem para o número que vai aparecer de WhatsApp e mantenha o número salvo no seu telefone, beleza? Vamos falar então sobre o que está acontecendo no Mengão e eu começo falando sobre a situação do Vitinho. É isso mesmo, rapaziada. Ontem, durante o dia, começou a sair na imprensa gaúcha que o Vitinho estaria voltando para o Internacional de Porto Alegre. O Vitinho, que depois da chegada de Michael, depois da chegada de Pedro, passou a ser aí uma terceira opção para o técnico Jorge Jesus. Ele já não tinha tanto espaço no ano passado, era mais usado por conta da necessidade de não ter outro jogador para ser usado, ele era muito usado por conta disso, e agora, com a chegada de Michael e a chegada de Pedro, ele começa a perder mais espaço. Daí ontem, pela manhã, saiu lá em Porto Alegre que o Vitinho estaria voltando para o Internacional. E o empresário do Vitinho, ele falou sobre o assunto. Ele disse, ainda sequer houve uma procura do Inter pelo jogador. O empresário do jogador, Miguel Góes, ele descarta totalmente, no momento, uma ida do Vitinho para o Internacional. Se o Vitinho for sair do Flamengo, ou ele vai para o futebol sul-americano, ou ele vai para o futebol brasileiro, porque a janela europeia já está fechada. Semana passada foi falado até aqui no canal, informação do Deco, que o Real Betis havia feito uma sondagem também ao jogador. E ontem começou a pipocar essa notícia lá no Rio Grande do Sul. Mas, por enquanto, não tem nada. O próprio empresário disse que não. Por enquanto, o Vitinho fica no Mengão. Vamos falar agora sobre a situação dos dois jogadores aí que o Flamengo contratou. O Flamengo sempre muito cirúrgico na contratação, Flamengo sempre muito bem nas suas contratações, né? E o Flamengo contratou 2 meninos, foi um meia e um zagueiro. O nome do zagueiro é Milani e o nome do meia é Índio, ambos do Real Brasília. Eles foram destaques aí do Real Brasília na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo não vai para a Copinha, mas o Flamengo fez a festa nessa Copinha. Contratou 2 meninos da Chape, agora contratou 2 meninos do Real Brasília. Mesmo sem ir para a Copinha, o Flamengo foi lá e contratou bastante jogador. Isso é importante, porque a Copinha é o principal campeonato de base do Brasil hoje. É o campeonato que os meninos mais querem ganhar. Tem um valor diferente para os meninos essa situação de ganhar uma Copinha. Eles levam a Copinha muito a sério. E agora o Flamengo foi lá e contratou alguns jogadores da Copinha. Eu acho que teve até mais jogadores que esses que eu tô falando aqui agora, mas esses 2 agora, e teve 2 da Chapecoense na semana passada. Passar outra informação para vocês agora sobre a Recopa Sul-Americana. Quem vai apitar a Recopa Sul-Americana é o uruguaio, é o árbitro uruguaio Leodan Gonzalez. Eu vou lembrar vocês quem é ele. Ele é aquele que apitou a semifinal da Copa América Brasil e Argentina. Ele foi até um pouco contestado por conta de 2 pênaltis
que foi ali pedido pela seleção da Argentina e ele não deu. Então, Leodan Gonzalez é o técnico aí para Independente Del Valle Flamengo, o jogo de ida. Ontem a própria Conmebol divulgou aí o nome do árbitro. Falar agora sobre a situação da TV Globo e a situação do Flamengo, que anda, mano, uma novela sem fim. De um lado, o Flamengo pedindo aí aquilo que é justo ele receber pelo que ele entrega à Globo. De um outro lado, a Globo batendo o pé dizendo que não vai pagar. Só que, cara, o Flamengo segue na Taça Guanabara. O Flamengo tá bem na Taça Guanabara, inclusive, vale lembrar isso. O Flamengo tá muito bem na Taça Guanabara. Se o Flamengo chegar na semifinal da Taça Guanabara, a Globo estuda fazer uma proposta para transmitir a semifinal, transmitir a final. E depois eles fariam mais uma proposta, caso o Flamengo chegue na semifinal da Taça Rio. Novamente, transmite a final, transmite a semifinal e transmite a final. E depois fazer mais uma proposta para as semifinais do Carioca e para a final do Carioca, caso o Flamengo chegue lá. A Globo tá perdendo muito dinheiro, tá havendo uma pressão interna muito grande para que eles cedam essa pressão e para que eles paguem aquilo que o Flamengo está pedindo. Por um outro lado, o Flamengo, até ontem foi noticiado pelo Gustavo, acho que pelo Rafa também. Por um outro lado, o Flamengo já começa a estudar uma possibilidade de fechar com a DAZN, para a DAZN ter o direito dos jogos do Flamengo. A DAZN estaria disposta aí a pagar quase R$1 bilhão para o Flamengo, e esse dinheiro pagaria a multa rescisória com a Globo, porque tem um contrato com a Globo ainda no Campeonato Brasileiro e nas demais competições. Então esse dinheiro, quase R$1 bilhão, pagaria aí a Globo e a DAZN passaria a ter exclusividade nos jogos do Flamengo. Tá tudo isso sendo estudado, tá tudo isso sendo acordado, e o Flamengo segue aí, infelizmente, sem os teus jogos serem transmitidos para o torcedor, que na minha opinião é quem está sofrendo bastante aí diante de tudo isso. Então a Globo, visando aí o lucro dela, na matéria diz, visando não deixar o torcedor na mão. Mentira, tá visando o lucro dela porque tá perdendo dinheiro. Se não transmitir uma final de um Carioca, vai perder muito dinheiro. Visando o lucro dela, estuda a possibilidade de acertar com o Flamengo. A gente segue monitorando essa situação, inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui muito cedo, são 7h pouca da manhã, porque hoje, 10 horas, tem um evento na CBF, o lançamento da Supercopa do Brasil. Nós vamos estar lá, o técnico Jorge Jesus vai estar lá, ou Everton Ribeiro ou Diego, porque é o técnico e o capitão do time. Então eu não sei ao certo quem ele vai levar, mas também vai estar lá, e a gente vai estar aí trazendo mais informações para vocês, até lá no nosso canal secundário, no Redação Ninho. Passar aqui a última informação para vocês que eu tenho para passar é sobre o Fluminense, que foi denunciado ao STJD. Na verdade foi denunciado ao TJD, Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, e ele pode perder os 3 pontos que ganharam aí em cima do Flamengo. Tudo isso por conta da sua torcida. Isso mesmo, a torcida do Fluminense ficou lá gritando time assassino e tal, e o Flamengo ficou ali aguardando ao TJD denunciar o Fluminense. Fluminense ontem foi denunciado e vai ser julgado. Fluminense denunciado, vai ser julgado. E aí, garoto, é aquilo. Esperar aí para ver o que acontece. Falar agora sobre a situação do Edmundo. Mano, o Edmundo ontem parece que ele bebeu cachaça. Abre aspas para o Edmundo também, que nessa mesma linha aí, ele foi querer defender a torcida do Fluminense. Ele foi querer defender e acabou, poxa, falando uma grande besteira na televisão. O que Edmundo fez? Edmundo falou, eu tive um acidente e eu fiquei anos e anos e anos da minha vida ouvindo que eu era um assassino por conta da torcida do Flamengo falando que eu era um assassino. E agora eles não querem que o time deles sejam chamados de assassino. Edmundo, pelo amor de Deus, Edmundo, não tem nem comparação. Não tem nem comparação uma coisa com outra. Você teve um acidente onde você estava bêbado
dirigindo. A partir do momento que eu bebo, daí pode ser uma lata, pode ser um engradado, pode ser um barril ou um caminhão de cerveja ou de qualquer substância alcoólica, e eu sento no banco do meu carro para poder dirigir, eu estou assumindo o risco caso alguma coisa aconteça. Por exemplo, eu tô aqui, daqui a pouco eu vou sair. Deus livre o guarde. Mas se eu atropelo alguém, um motoqueiro, um ciclista, um pedestre, eu estando sóbrio, a pena é uma. Eu estando bêbado, a pena é outra. Porque bêbado, eu assumi o risco. O risco é todo meu. E infelizmente, Edmundo, foi isso que aconteceu com você. Então eu acho que Edmundo pecou e pecou bastante na hora que ele falou, que comparou o acidente que ele passou, a situação que ele passou e a situação que o Flamengo tá passando. Então não tem nem comparação, pelo amor de Deus, Edmundo. Beleza? Vamos falar agora, para terminar o vídeo, jogo sábado, Flamengo e Madureira. Flamengo volta a treinar hoje, isso mesmo. Flamengo volta a treinar hoje no estádio no Ninho do Urubu e também vai ter hoje à tarde a apresentação do zagueiro Léo Pereira, 4h15 da tarde. Acompanha lá no nosso canal secundário no Redação Ninho, tá bom, rapaziada? De hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like, muito obrigado por tudo, valeu, vocês já sabem. Tamo junto, moleque, é nozes.